Hoje, uma das maiores reclamações do empresário médio é que a geração é muito ruim para contratar. Isso, é o que eu ouço muito. A minha certeza absoluta é que não é a geração que é ruim. São os gestores da nossa geração que são ruins. Isso. Então, em primeiro lugar, a galera não sabe contratar. Em segundo lugar, como que a gente monitora? A gente não monitora, tá? Esse podcast é mais do que especial. Por quê? A gente tá em dose dupla aqui. Eu vou apresentar um, depois eu apresento o outro. Esses caras, eu ia falar que eles eram cantor sertanejo, mas não era, de pop rock, na verdade. Eu estou aqui com o fundador do Grupo VDV. Faz 7 anos que eles estão no mercado. Já impactaram mais de 1.000 pessoas. Hoje tem mais de 400 clientes ativos e 36 colaboradores. Por que eu quero falar sobre isso? Porque quando eu conheci esses caras, eram só eles e faz 1 ano e meio atrás. E esses caras já criaram esse império. Eu tô falando de quem? Do marido da Vitória e do pai do João Pedro. Hugo Vasconcelos, o cara do Mercado Livre. Uma salva de palmas. Boa, irmão. E também, quem que era a primeira voz? Eu. Você? Eu tô com a segunda voz. Descarado. O descarado. O cara dos bastidores, meu... Eu me conecto muito com esse cara, eu gosto dele de paixão mesmo, eu não sei o que deu, mas eu gosto dele de verdade. Eu tô falando do marido da Paula, também fundador da VDV, o cara que cuidava da implementação de sistemas, um cara gente boa demais. Tô aqui falando com o Gustavão. Boa, meu irmão. Obrigado. Cara, Que time, hein? que time. Obrigado por vocês terem vindo, velho. Agora fala pra mim uma coisa. Quando a gente se conheceu, foi em janeiro de 2024. Foi isso, né? Em janeiro de 24. Cara, eu sou ruim de data, hein? Foi janeiro de 2024. No evento Do Flávio Equity. Augusto, Equity Geração de Valor. É isso aí. Isso mesmo. Lá era só vocês dois mesmo? Ou você já tinha time? Já tinha time, né? Já tínhamos time. Só que era um time bem reduzido na época, né? Se não me engano, a gente tinha 2 no comercial. A gente 2 tinha no comercial e 3 na entrega. 3 entregas, isso. Então 5 tinha 5 pessoas. mais nós dois. E ali vocês faturavam quanto, assim? Vocês Na época lembram? do Flávio Augusto... Caraca. Porque não era um faturamento alto, Não, né? Eu lembro... A gente estava chegando, rompendo a barreira dos 100 mil no mês ali. Era isso. A gente estava começando a passar os 100 mil. A gente não tinha consolidado os 100 mil por mês ainda. A gente estava começando a passar dos 100 mil. Então, mês a gente passava, outro mês não, e até que a gente começou a ficar só acima disso aí. Cara, Mas a época era. por que eu tô falando sobre isso? Porque quando a gente se conheceu, eu não ia tirar foto com o Flávio. Eu já tinha ido pro carro, minha esposa falou assim, volta lá e tira uma foto. E eu voltei para tirar foto, mas só que melhor do que a foto foi conhecer vocês dois, que estavam na fila ali, a gente pegou um papo, depois começou a me seguir no Instagram, falou, cara, posso reconhecer a sua empresa? Aí você chegou com um Volvo, acho que era seu, né? Eu falei, mas esses caras não faturam pouco não, eu não compro um Volvo. Aí vocês chegaram aqui... Onde vocês- veio esse voo? eu falei, meu, da onde veio? Aí vocês já estavam estourados, né? E eu queria começar nossa conversa pegando esse gancho. Qual a importância de ambientes para vocês? Aonde vocês começaram, porque vocês eram pequenininhos, quais os principais ambientes ali que você se conectou para chegar onde vocês estão hoje? Eu queria pegar esse gancho, sabe? O começo da história, ambiente e onde está. Explica para nós aí. Tá, vou partir daqui. Eu acho que, como vida, Doug, ambiente para mim foi a grande mudança. Porque eu sempre vivi num ambiente muito ruim. Um Verdade. ambiente que nunca fez sentido. De amigos mesmo, que não Sim. querem nada com nada, que só quer beber, que só quer fazer coisa errada. O reflexo disso era eu tendo problema constante com bebida. Apesar de novo. E eu já contei várias vezes essa história, mas só o ambiente positivo, o ambiente de negócio que fez realmente eu mudar minha cabeça, cara. Realmente é uma metanoia, né? Mudança completa de mentalidade a partir do ambiente. Que legal. E pra mim foi muito bacana essa semana, eu tive um momento nostálgico, eu até comentei, né? Eu fui lá gravar quarta-feira outro podcast em São Paulo e eu não sabia, mas era no mesmo edifício do primeiro evento presencial que eu fui de negócios, que é onde tem o escritório do Grupo Primo, que foi o primeiro evento que eu fui. Fui sozinho, eu não tinha grana para pagar aquele evento, eu fui para aprender sobre lançamento. Isso aí, cara, um tempão atrás, eu não sei quantos anos, porque eu sou ruim de data mesmo. Mas eu fui lá sozinho, cheguei 4 horas antes de todo mundo. Eu vi o Bruno Perini no corredor, quase mijava na calça, nervoso de falar com ele. Mas foi o meu primeiro evento. A partir dali, cara, eu vendi minha participação na primeira empresa. A partir dali comecei as mentorias, comecei a escalar, aparecer na internet. Segunda empresa, fundamos o VDV, escalamos.
E assim, todo ano, acho que a maior agenda nossa, desde que a gente criou a empresa, é evento, imersão, mastermind, mentoria, sempre. Isso pra você, então, é o que muda o game, é o ambiente. Cara, pra mim é completamente o ambiente com a frequência de execução. Ah, sim, perfeito. Porque a gente sempre pega muita coisa, muita bagagem de outras pessoas nos ambientes, conecta e tudo mais. Só que se você sair dali e não fizer nada também, sair só motivado, não adianta. Não adianta. Então, o que mudou muito para nós, desde sempre, foi isso. Para mim mudou em vida, mudou em negócio, em resultado, em financeiro, em tudo, o ambiente. E lá atrás você já estava com a sua esposa ou não? Nessa época? Eu tô com a minha esposa falando desde quando a gente namora há quase 11 anos. Então, ela pegou minha fase ruim. Isso que eu ia falar, é. Então, ela pegou minha fase muito ruim, que praticamente fez com que a gente não ficasse juntos. E no meio do caminho, com os negócios, com os eventos, ela começou a ver a parte boa. Tem muito para melhorar ainda, né? Não, sim, mas só Mas é uma pessoa completamente diferente. Então, vamos usar um exemplo fora do negócio, né? Começo do namoro, o Gustavo me conhece, o Gustavo é meu padrinho de casamento, sou padrinho de casamento dele, nós somos primos, a gente, apesar de familiar, a gente é amigo de infância, né? Então ele conhece, ele pode comprovar. Começo do meu namoro, ela tinha uma pessoa completamente diferente, uma pessoa com muito problema em álcool, eu quase morri 2 vezes por causa de bebida. Verdade, velho. E hoje eu já tô no segundo ano, completando o segundo ano sem colocar uma gota de álcool na boca. A não ser uma taça de vinho com a minha esposa um dia ou outro. Sim, mas... Só que eu já tinha tentado de tudo. E a única coisa que deu certo pra mim foi mudar o ambiente, cara. Nossa, pesado, hein? E você, Gustavo? Cara, eu acho que eu me incluo muito no mesmo processo da história, né? Porque a gente, desde pequeno, cara, ainda não em negócio, a gente sempre conviveu muito junto e o ambiente era o mesmo. Tava incluso no mesmo ambiente com os meus amigos. Então você tomava junto com ele. Tomava um goró junto também. Eu era um pouco mais controlado, mas, cara, envolvido em bebida também, sabe? E basicamente mudança de ambiente foi o que mudou meu jogo. E hoje também não bebe mais? Não bebo mais. Sim, cara, eu tomo mesma coisa. Cara, eventualmente, no máximo uma tacinha de vinho. Cara, ambiente, velho, vocês dois. A gente faz a mesma coisa. Cara, que legal. E você também, a esposa tá junto desde sempre, desde o começo do negócio ou não? Sim. Dos negócios, sim, né? Dos negócios, sim. Eu tô com a minha esposa, a gente tá casado faz... Não posso errar, senão vai dar zebra. O Hugo é ruim de dados, você não é, não. Eu falo desde o princípio que eu me comprometo. A gente tá casado há quase 1 ano e meio e a gente namorou por 6 ou 7 anos. Então Foi antes do negócio, né? Foi antes do negócio. Então ela tá junto comigo desde que eu tinha Desde que eu não tinha carro, desde que eu tinha um ninho quadrado. Sacou? Então... E por que eu tô falando isso, cara? Porque eu tô muito... tô muito nesse processo não, né? Eu sou muito família e eu vejo a importância que a minha esposa teve na minha vida e nas minhas decisões de participar lado a lado. Porque não é por nada, hoje eu frequento alguns ambientes com homens que querem mudança, homens de Deus, mas só que eu vejo também muitos homens que não os que frequentam esse lugar que eu frequento, muitos homens que, tipo assim, quando alcançam o sucesso, larga a esposa. Mas só que a esposa tava lá, cara, quando você tomava os goró, bebia, tinha um ninho, ela tava lá. Agora, hoje que você tá no seu auge, aí o cara vai lá e abandona a família, né, meu? E eu gosto de dar essa honra pra esposa, porque não é qualquer pessoa, né, cara, que tá ali, que te apoia. Então, vocês também conseguem dar vocês também passaram pelo mesmo processo que eu, que a esposa que deu a honra, que ela deu força pra vocês continuar. Sim. Cara, na minha opinião, 100% assim. Porque Tem... ela passa por todo o processo dos bastidores, que é o mais dolorido, né? É o mais dolorido. Enquanto nada dá certo, ela tá aguentando, cara. Cara, assim, eu sempre falo, e não é só aqui, todos os eventos de cultura da empresa, eventos que a gente está entregando algo de valor para os clientes lá da mentoria, eu sempre falo, se não fosse minha esposa, eu não tava nem aqui falando com vocês. Talvez vocês não iam nunca conhecer o Hugo, talvez vocês nunca iam saber o que ia acontecer. Porque é ela, cara, na minha vida, se não fosse ela, Deus e os negócios, eu não sei que... Cara, não dá, tá vendo? Não dá pra imaginar, nunca imaginei que você tinha passado por esses processos. Quase ninguém imagina, cara. Porque hoje você é um cara... vocês são muito gente boa, velho. Vocês são felizes. A galera gosta demais de vocês. Aí você fala assim, olha gosta só. da bagunça, né? Gosta da bagunça. Agora fala... Bagunça boa agora. Não, isso aí que eu ia pegar. Criei esse gancho. Vocês têm uma cultura muito legal na empresa de vocês. Por isso que a gente se identificou bastante. E eu sou muito bagunceiro. Eu gosto de bagunça. Eu gosto da risada, eu gosto da resenha. Mas só que vocês também. E vocês atrelam também, que eu sei que essa parte
beber do ambiente errado é ruim, beleza? Mas só que você aprendeu muito ali também, né? Você teve que passar por esse processo pra você ser o cara carismático que você é hoje. Você consegue ligar uma ponta com a outra? Ou você acha que não isso? Tipo, de onde veio esse carisma que vocês têm? Cara, eu acho que o Gustavo pode compartilhar mais ideias, mas principalmente falando de cultura da empresa, Tá. eu passei brevemente por um emprego. Foi o meu primeiro e único emprego. Antes de começar a vender no Mercado Livre, começar a vender na internet, eu trabalhei numa empresa que vendia pela internet. Os caras eram pioneiros à época. Então, você pensar 7, 8 anos atrás, os caras em Mogi Guaçu, 100 mil habitantes, faturando 7 milhões de e-commerce nível Brasil, eles eram gigantes. Então, eu aprendi dentro dessa empresa, mas lá eu aprendi também como não tratar os funcionários, como não criar um ambiente terrível, como desmotivar essa galera, Entendi. como não desmotivar, aliás. Então, assim, eu tive uma experiência que pra mim não foi ruim diretamente, mas eu via que aquilo ali não era o certo, tanto que o cara, ele perdeu esse império todo porque ele não teve cultura dentro da empresa. E aí eu criei a primeira empresa, vendas online e tudo, a gente já tinha uma cultura um pouco diferente, já tinha os processos diferentes, uma forma de lidar diferente, uma liberdade com responsabilidade dentro da empresa um pouco diferente, mas mesmo assim, chegou 4 anos de empresa que eu já não queria ficar mais. Porque já tinha criado um formato que não era ruim, mas que eu mesmo não queria estar lá. Então, se eu, como dono, não queria estar na empresa, imagina as pessoas que talvez não estejam tão satisfeitas com aquilo, que não estejam ganhando o que você tem ali para ganhar. E aí, quando a gente criou a empresa, ainda era 100% home office, e aí a gente já tinha isso, né? Cara, tem que ser uma cultura diferente, tem que ser uma tratativa diferente, tem que ser uma abordagem diferente. E quando a gente decidiu ir para o presencial, isso agora há 1 ano? 1 ano e pouco também. 1 ano e pouco. A gente falou, cara, tem que ser o melhor escritório que a gente pode dar para essa galera. Tem que ser o melhor ambiente que a gente pode dar para essa galera. Tem que ser uma liberdade com responsabilidade que eles não encontram em outro lugar. E eles têm que ter essa abertura, essa dinâmica de gostar. Que gostar de estar lá. Hoje eu vou com tesão pra empresa, cara. Se você falar que eu tenho que ir de segunda a segunda, ficar até a noite, não tem. Eu e o Everton sempre lá 10 horas da noite, cara. A gente chora de dar risada à noite lá. Então, assim, eu amo. É legal. Então a galera também gosta. Então é uma cultura forte, criada propositalmente, mas agora que já envolveu eu, o Gustavo, todo mundo. Então a gente veio melhorando isso, mas de forma muito intencional mesmo, cara. Top demais. 100%, cara. Eu sou engenheiro eletricista, não sei se você sabia, eu sou engenheiro formado. Sabia não? Né? E Cantor, engenheiro, cara, doideira. Uber já foi. Mas eu sou engenheiro e eu trabalhei no mercado de engenharia. Né? O meu primeiro emprego também me ensinou sobre cultura. E nesse meu primeiro emprego, tecnicamente, foi pra mim assim, uma das maiores evoluções da minha vida. Porque você aprende muito na teoria da faculdade, Sim. né? E nesse meu primeiro emprego, eu aprendi muito na prática como funcionava a parada. Né? E da engenharia elétrica, eu trabalhei no mercado de energia fotovoltaica. E eu aprendi muito que, tecnicamente, eu evoluí, mas a cultura de pessoas da empresa era a mesma coisa, era um problema. A liderança não era boa, a liderança não desenvolvia, não acompanhava, não tinha um propósito unificado e claro para todo mundo. Então ali eu tirei a minha primeira lição de cultura ainda sem saber o que era cultura, porque eu nem tinha noção de negócio naquela época. Que cara, não adianta nada você ter uma empresa tecnicamente afiada se você não tem uma boa cultura. Perfeito. Porque lá o que acontecia, cara? Você via muita gente reclamando, muita gente sem visão, sem saber para onde a empresa está indo, o que vai acontecer, o que não vai, todo mundo perdido. Então, de que adianta você ter um monte de engenheiro foda e bom numa sala? Se ninguém sabe, tá cada um para um lado. Você não tem cultura? Cara, sensacional. Os caras se matam. Não, os caras se matam. Cara, eu anotei uma palavra aqui que eu quero perguntar, mas antes disso eu preciso perguntar uma outra coisa. Como que vocês começaram o negócio junto? Eu vi que vocês foram ser cantor. Cara, isso aí pra mim impactou demais, velho. O primeiro negócio que a gente fundou foi cantar em barzinho. Ganharam, Já tentamos de tudo, cara. Ganhavam. Pra época era muito bom, cara. E como que é? Tipo, vocês começaram cantando mesmo juntos? Porque vocês cresceram juntos. Sim. Aí começou cantando juntos. E aí, por que vocês foram... Aí teve mais negócio junto ou depois já foi a VDV? Tipo, eu quero saber por que vocês escolheram fazer o negócio junto? Tipo, por que vocês não foram fazer sozinho? Porque eu vi que o Hugo é mais do ramo. Você tava em outro lugar que não tinha nada a ver com e-commerce, nada a ver com nada. Tipo, por que você foi entrar nisso, entendeu? Por que o Hugo te chamou? Por que você escolheu? Eu queria entender essa dinâmica, porque hoje em dia, cara, tem muitas pessoas que têm problema com sócio.
E vocês se dão muito bem, cara. Pelo que eu vejo. Muito bem mesmo, assim. Eu vejo que vocês falam a mesma coisa. Me explica um pouco esse processo aí. Começa na loja. Show. Cara, eu tava nesse trabalho de engenharia e quase que chegando numa depressão. Morando sozinho numa cidade só por causa do trabalho. Ao mesmo tempo, eu já trabalhava como engenheiro e eu ainda estava estudando engenharia. Então, antes de eu terminar a faculdade, eu tava naquela história, né, cara? Faculdade, engenharia mais difícil, o emprego dos sonhos. E, cara, me afundando praticamente em depressão. Não tive diagnóstico, mas eu tava muito mal. Então, eu conversei com os meus pais e decidi abandonar tudo. Então, eu saí... Parou a faculdade para tudo? Não, a faculdade eu terminei, porque eu estava no último semestre, mas eu abandonei o emprego e voltei de volta para a cidade da minha família. Que é qual? Caconde. Caconde. Interior de 20 mil São Paulo. habitantes. 20 mil habitantes, pequenininho, mas eu decidi voltar. Meus pais já tinham loja, né, loja física, loja de móveis, eletrodomésticos e tudo mais. E eu já estava, enquanto eu trabalhava em São João da Boa Vista, vendendo no Mercado Livre. Então eu tocava a parte administrativa no meu horário extra e o pessoal de Caconde, que trabalhava na loja dos meus pais, postava os produtos para mim, que na época eu não era full, né? Eles iam postando para mim. E começou a me incomodar, porque eu estava trabalhando, me matando lá como engenheiro e no meu celular, você vendeu. Porque o Hugo me provocava muito, vamos vender, vamos fazer. E até vocês longe, vocês não perdiam o contato? Não perdi o contato, porque a gente sempre se encontrava nos finais de semana, saía junto com as namoradas e tal. Entendi. E basicamente eu decidi sair para, em primeiro lugar, focar no meu e-commerce, porque eu conectava com o Hugo e falava, cara, dá para fazer, vamos para cima e tal. Aí eu voltei para ajudar meus pais, né, na loja física, mas também para focar no meu e-commerce. Então eu ajudei meus pais a expandirem, abrir uma nova loja, né? Uma loja focada no nicho de venda de colchões, por exemplo. Ajudei a expandir, foquei no meu e-commerce, cresci meu e-commerce e aí veio uma nova provocação do Hugo. Aí ele falou, cara, estamos com um problema aqui na empresa, a gente vai passar por uma transição de sistema de novo, cara, não tem ninguém que faça, tal, estamos com dificuldade, vamos fazer. Mas cara, por que você não começa a mexer nessa parte de sistema? Você é bom com lógica, você é bom com programação, você é bom com matemática e tal, você é bom com isso. Aí, nem eu tinha enxergado isso, pra falar a verdade. Eu nunca tinha mexido com esse sistema. Eu nunca tinha mexido com esse sistema. Aí o que Eu aconteceu? era especialista. Né? Ele falou, cara, eu vou começar a me posicionar como autoridade do Mercado Livre, vou começar a ajudar as pessoas a venderem e eu acho que você tem que fazer isso aqui. Eu acredito que dá certo. E, cara, eu meio que duvidei, aí ele provocou de novo, aí eu fui. Comecei a gerar autoridade e nesse meio tempo ele me mandou um contato no cliente. Falou, esse cara tá na minha mentoria, ele precisa. E aí eu fui e fechei a minha primeira mentoria para implementar o sistema para esse cara por, na época, R$1.000 a minha primeira mentoria. R$1.000. Era um caminhão de dinheiro, né? Nossa, cara, eu fiquei feliz pra caramba, R$1.000. E eu não conhecia do sistema, não sabia nada. Então eu fechei e falei, cara, eu só tô com a agenda muito lotada, me dá 2 semanas aí pra eu começar. Aí você foi estudar. Cara, eu fui estudar que nem um louco pra entregar. Né? Então... Legal. Aí eu comecei a ser especialista em sistema, só que a gente ainda é separado. O Hugo tinha a mentoria dele. Eu comecei a me especializar e ajudar a galera e fui até me tornando um pouco referência no sistema ali, que não tinha muita gente falando disso. E foi aí que aconteceu, né? Mas aí chegou um dia que ele falou, beleza, agora você é mentor, mas a gente precisa de alguém que de fato entre e faça o serviço. Bote a mão na massa e faça o sistema, porque eu fazia mentoria. Por que não a gente não faz pro cliente? E aí que foi que... Aí que criou o grupo VDV. Não. Ainda não. O mais interessante eu lembro certinho, que a gente estava correndo, né? Correndo em Caconde um sábado de manhã e falando sobre essa ideia e tal, cara, dá para fazer, não tem ninguém disposto a fazer pelo cara, então tem demanda, tem mercado, você sabe fazer, a gente precisa colocar alguém que faça e a gente faz a venda, que a gente já está acostumado a fazer venda de mentoria, venda de implementação, tá no mesmo ecossistema, vamos criar esse negócio? Aí a gente já tinha um cara em mente para fazer a implementação, também nunca tinha mexido com o sistema, mas o Gustavo ia ensinar, e a gente ia fazer a parte da venda. E a gente criou o T-Hub implementação. Tanto que a época, quando a gente conheceu o Doug, era T-Hub ainda, não era? Era T-Hub ainda. A gente se tornou grupo VDV em março de 2024. Que foi quando vocês mudaram para a sede lá, não? Não, vocês... foi antes. A gente mudou depois, no final de 24. É verdade. Entendeu? Mas pro fim de 24 na sede. Entendeu? Tanto que a pergunta pro Flávio Augusto que o Gustavo fez aquele dia do Equity foi sobre a T-Hub. Sobre a implementação de sistemas. Verdade. Lembra? Lembro total. É isso. E aí então, tomamos um banho de água fria do Flávio. Ele falou, você não tem sacode. equity, vai fazer outra coisa. Foi isso aí mesmo que ele falou, porque Trabalha o sistema não era seu.
Trabalhar duro porque isso aí vocês vão ganhar dinheiro, mas vocês não vão... Ele falou isso, falou, o levar. sistema não é seu. É? Se você criar um sistema, você tem equity. Como o sistema não é teu, você não tem equity. E eu posso falar um negócio pra você? Ali. Eu falei assim, Hugo, assiste a aula que eu falei da Norte Club de modelo de negócio. Eu falei assim, vamos lá começar e depois eu quero falar um negócio pra vocês. Eu vou até falar aqui no meio. Cria uma plataforma pra vocês. Véio. Não tô falando pra você bater Mercado Livre, não tô falando pra você bater nada. Cria uma plataforma pra vocês, pra você administrar as pessoas que vão trazer solução para os mentorados do Mercado Livre. Vai por mim, vocês vão ter muito dados ali dentro. Muita gente, você consegue ganhar de tudo as pontas, por aí vai falar sobre. Porque aí você pluga no sistema, né? É sensacional, velho. E na verdade, quando a gente criou a implementação, em paralelo eu tinha a mentoria. E aí o que uniu a gente era a sinergia. A gente fazia marketing, máquina de vendas para T-Hub implementação. E a gente fazia marketing, máquina de vendas para minha mentoria. Que era eu, minha esposa e mais 2 no comercial. E entrega. Então a gente falou, cara, tem sinergia, dá para fazer, a mentoria tem muito mercado, tá começando a subir o ticket e tal. Aí a gente uniu e virou ecossistema. Vocês dois já se gostavam ali, né? E a gente já tava fazendo tudo junto. Então, tipo, a mentoria passava cliente para implementação, implementação passava cliente para mentoria. E hoje é empresa mesmo, tipo assim, prolabore dos dois, tipo, não é aquele negócio assim, a gente divide as contas, o que vem daqui fica pro Gustavo, o que vem daqui fica pro Hugo. Não, nessa mescla que a gente fez, virou ecossistema, e aí a gente já com visão de ser o maior sistema de soluções para o vendedor online do Brasil. Top. Então está escrito na nossa parede, a nossa visão. E missão de transformar a vida das pessoas através das vendas online. Top. E a gente tinha algumas soluções, foi quando a gente entrou Isso. PPO e etc. E no meio do caminho, nesse processo, já estava a empresa 100%. Já virou realmente um grupo. Todas as pessoas, envolvemos todo mundo, montamos comercial para um só, montamos marketing para um só, aí a gente cresceu. Aí a gente botou energia, virou presencial, cresceu o time, cresceu a cultura em cima do grupo, o VDV Group. Tanto que a gente foi entendendo os caminhos, para onde que queria ir e tudo mais, e a gente tirou o BPO do meio do caminho, a gente tirou a implementação de sistemas que a gente estava em outro terreno, e hoje a gente é 100% empresa de educação. 100% empresa de educação, agora com o time de tech colocando mais esses pontos para rodar, mas o nosso foco é 100% ajudar pessoas e empresas a venderem mais seus produtos físicos através da internet. Cara, e aí acabou que chegou certinho no assunto, né? O gancho agora que é certinho no assunto que eu ia perguntar aqui. Vocês falaram algumas vezes ali no começo, falando da cultura, sobre liberdade com responsabilidade. E eu vejo que isso é um desafio tremendo para quem tem colaboradores. Se o cara aprende demais, ninguém fica porque é difícil de achar emprego. Se você dá muita liberdade, o colaborador não entende o que é liberdade e começa a fazer bagunça, enfim, não entrega resultado. Cara, eu quero aprofundar mesmo com vocês, se puder, nesse assunto, o que é liberdade com responsabilidade para vocês e como que vocês monitoram essa liberdade para que ela não vire uma libertinagem, que ela não saia do controle. Deixa eu te falar, Fala. ontem o Gustavo falou um negócio que marcou e depois eu fiquei refletindo sobre isso, acho que entra muito no que você trouxe. Hoje, uma das maiores reclamações do empresário médio é que a geração é muito ruim para contratar. Isso, é o que eu ouço muito. A minha certeza absoluta é que não é a geração que é ruim. São os gestores da nossa geração que são ruins. Exatamente, agora... Porque, cara, a gente tá achando tanta gente boa, mas tanta gente boa. E aí a grande diferença da liberdade com responsabilidade da atualidade, o Doug, é justamente as pessoas, sim, elas querem ganhar dinheiro, elas têm ambição, mas isso não é o maior peso no pacote dela. O maior peso do pacote dela é aqui, ó, pertencer. É isso aí. Então hoje, essa galera mais jovem, a nossa média de idade é muito baixa. Quanto tá lá? Uma média? Tá o quê? Uns 24, 25 no máximo? Os 25 anos de idade, em média. E aqui nós tá com uma média de 24 anos. 24. Cara, e a geração não é ruim, os caras Não. trabalham pra cacete. Vou trabalhar muito. Mano, 11 horas da noite eu tenho que estar trabalhando. Mas é pertencimento. Pertencimento. Dá trabalho, né? Manter essa cultura. Pô. Então, Mas- aí é o aí é o ponto, ponto. né, do negócio. Tanto que eu e o Gustavo pode ressaltar melhor isso, que ele leva essa linha da operação lá muito de perto e dá certo, é que a gente reconhece, a gente recompensa, a gente dá espaço, a gente mostra caminho, só que de um tempo para cá, cada vez mais, a gente tem sim exigido ao máximo de quem a gente sabe que tem potencial para entregar. Então tem sido sim uma linha de rigidez, que é um desafio até para mim. Eu tenho uma versão de mais liberdade
E o Gustavo me ensina muito ao ponto de trazer a galera na linha do que precisa, porque a gente já dá tudo que eles querem e precisam. Então, em contrapartida, não tem por que eu não solicitar aquilo que está combinado, ou mais até, em alguns casos. Então, lá para nós está dando muito certo nesse sentido. Quem não se enquadra na cultura, porque não entrega, ou porque quer mais liberdade ainda, não está lá dentro. Tá certo. E quem tá, cara, tá por entregar, tá pelo propósito, tá para crescer com a gente. Então, eles têm liberdade, não tem relógio de ponto, não tem o horário fixo da chegada da galera, mas também não tem o horário da saída. Então, eles têm possibilidade de fazer como eles precisam fazer o resultado acontecer, o combinado. E você monitora como esse resultado? Sistemas? Vamos lá, Douglas. Falando de cultura, cara, eu acredito em alguns pilares. Isso que o Hugo falou cara, demais. A gente estava rodando o processo seletivo ontem, eu cheguei e falei para ele, cara, a gente rodou um processo seletivo rápido, e vieram 3 pessoas muito boas na finalista. Eu falei pro Edu, que é o nosso gerente de RH lá, falei, cara, arruma alguma coisa para as outras 2 pessoas fazerem, velho. Eu quero botar essas pessoas para dentro. Os últimos processos não teve dificuldade? Os últimos processos, tô falando de um que é mais recente, mas, cara, e pessoas de 19 anos, de 18 anos, cara, né? O cara que toca praticamente o nosso RH lá tem 23 anos, velho. Nossa, 23 anos, faz mentoria com as lideranças. Então eu acredito que assim, em primeiro lugar, a pessoa fala que, tá difícil contratar, mas a galera não sabe contratar. Exatamente, concordo. A galera não sabe contratar, tem que saber contratar. Não é tipo, ou botar um panfleto, ou tipo, vou botar no LinkedIn. Não é assim que contrata, existe um método para fazer a contratação. Conhecido, né? Sim. Conhecido, parente. Conhecido, parente, indicação. Cara, funil de contratação é exatamente igual a um funil de vendas. Igual sim. É a mesma coisa. Então você tem que ter o quê? Vários canais de distribuição, você tem que ter uma régua mínima de qualificação, você tem que falar com todo mundo, você tem que fazer entrevista. E quem contrata não é RH, quem contrata é o gestor. Ou seja, o RH faz a qualificação, mas é o gestor que contrata. Perfeito. Então, em primeiro lugar, a galera não sabe contratar. Em segundo lugar, como que a gente monitora? A gente não monitora. Tá? Por quê, cara? O nosso trabalho mais forte é o que hoje lá? O nosso grande projeto do segundo semestre é desenvolver as nossas lideranças. Então a cultura, cara, na minha opinião, passa por você trabalhar de forma muito insistente com a liderança. Porque não existe forma de você monitorar todo mundo, cara. Não, é verdade. Não tem jeito. Tá? Não tem jeito de você monitorar. Isso é uma dúvida que eu tenho também. Senão corta a liberdade. Não tem como monitorar. Não tem jeito. Mas o que tá? Aí que entra a cultura. A galera pensa que cultura é oba-oba. É frase na parede. Não. É só evento motivacional. Também é. Mas não é só isso. Não. Também é muito mais profundo que isso. Porque a cultura é o que fala o que mantém a pessoa na empresa ou o que tira a pessoa na empresa. Ou seja, então lá na nossa parede está escrito os valores da cultura, certo? Então está escrito lá, por exemplo, foco no sucesso do cliente. Se o Hugo vai e é mal educado com o cliente, ele feriu o valor da cultura. Ou seja, ele não está alinhado com a cultura da empresa. Ou seja, dali a pouco, se ele continuar fazendo isso, cara, naturalmente a cultura vai expelir ele da empresa. Os outros colegas vão falar, mas peraí. Não tá coerente. Não tá alinhado. Então, cara, a gente tem um trabalho forte lá e focado em desenvolvimento de liderança. A gente desenvolve os nossos líderes. Porque eles são um olhar sobre cada time. Então, se o líder tá alinhado com a gente, se o líder conhece a cultura, se o líder vive cultura, quando começa a desalinhar alguém, ou algum processo, alguma coisa, o líder já vai falar, opa, tem coisa errada aqui. Vamos corrigir, vamos resolver. Então, se você trabalha bem as suas lideranças... E você treina eles em quanto tempo assim, você faz esse treinamento para a liderança? De forma prática, hoje, eu e o Hugo, a gente tem ponto de contato semanal com as lideranças. Então, a gente acompanha avanço, acompanha meta, conversa sobre o que está acontecendo. Individual e grupo. Vocês têm meta, então, em grupo lá, da equipe deles? Sim. Tem que entregar meta. Tem que entregar. Eles participaram do planejamento, né? Então eles participaram do planejamento do segundo semestre. Eles já estava pré-definido. E aí todo mundo em grupo se comprometeu pela sua parte de ser entregue. E os 2 pontos principais que a gente tinha que atacar, todo mundo sabia. E aí semanalmente a gente revisa isso em grupo, mais as ações individuais de cada liderado que está no nosso guarda-chuva. Então, basicamente, só para você ter uma ideia, existem líderes que estão no guarda-chuva do Hugo, de gestão, e existem líderes que estão no meu guarda-chuva de gestão. Individualmente, a gente fala com todos os líderes toda semana, 1 a 1. Então eu tenho reunião 1 a 1 com todo líder do meu guarda-chuva toda semana. A gente tem uma reunião de lideranças, que é a diretoria mais lideranças, toda semana. Aí todo mundo junto. Com todos os líderes. Com os líderes
cabeça-chave agora. E a gente tem um projeto com o RH que chama Mentoria de Liderança. O RH, 15 em 15 dias, ele acompanha o desenvolvimento dos pontos fracos dos líderes, do acompanhamento dos pontos fortes, mas o nosso RH ele é especialista em mentoria de liderança. Então ele acompanha os líderes numa conversa 1 a 1. E você perguntou como que a gente monitora, né? A gente tem uma forma de acompanhar isso, que a gente tem um sistema de RH, né? Então a gente usa o sistema para acompanhar. Cara, tem histórico de todas as reuniões 1 a 1 que foram feitas. Qual que é o plano de ação? Na próxima, pô, você executou o plano de ação? Não executou? Então tem um acompanhamento disso tudo. Perfeito, Tá? hein? Então esse acompanhamento de lideranças lá é muito forte, cara. E vocês dois conversam, vocês têm horário para vocês dois conversar também ou não? Vocês como donos? Sim. Ultimamente a gente está ou no carro ou nos corredores ou quando tá os dois na sala, mas é pra gente toda semana fazer a nossa agenda. É que como é um ponto meu do Gustavo muito bom, é isso, cara, a gente tá, acho que veio do G4 lá, né? A gente entendeu zona de potência e dividiu. Então, o Gustavo tá no polo de eficiência da empresa e eu tô no polo de receita. Então, assim, se precisa e tá no momento da gente acelerar para fechar o número do ano e precisa olhar para receita, foco total, cara, eu tô igual um cavalo velho na receita. Eu não tô olhando para nada que é em relação à eficiência, eu não piso em nada que é dele. E se chegar alguma coisa para mim, eu falo, vai direto pro Gustavo. E vice-versa. Então eu fecho aqui e vou embora. E a gente lida muito bem assim, né? Que aí ele vai lá, fecha o olho para minha receita e vai fazer o dele. Porque a gente tem plena ciência, convicção que, cara, eu tô dando o meu melhor aqui e ele tá dando o melhor lá. E aí, se precisa alinhar, claro, algumas coisas ao longo do tempo, a gente vem e vê se tá se batendo ali, ó, número, caixa e tal. E aí o Gustavo traz sempre a realidade dos números da gestão da empresa. Então, cara, sei lá, tem muito dedo de Deus, porque a gente vai muito bem nesse sentido. Porque, cara, a gente não chega nem a se cobrar, porque ele sabe que eu tô dando o meu melhor na receita. E eu sei que ele tá dando o melhor na eficiência. E quando um dá uma ideia, um pitaco do lado do outro, sabe que é 100% para ir bem. Então a gente vem, coloca a mão no que precisa só e separa. E ele olha para a liderança dele, olha para a minha liderança e lenha. Porque isso aí eu percebi, cara, o dia que eu liguei para vocês lá, para convidar vocês a entrar na Norte Club, eu liguei pro Hugo, né? Eu liguei para vocês, você não conseguiu atender, eu liguei pro Hugo. Aí o Hugo falou, não, beleza, põe aí o Gustavo. Eu falei, meu irmão, beleza, coloquei, lógico. Mas como assim ele colocou e nem trocou ideia com o Gustavo, né? E aí ali eu fiquei, falei, mas esses caras confiam mesmo no outro, velho. Ele fechou com tanta convicção que ele falou, cara, se eu tomei a decisão, eu sei que o Gustavo vai estar do meu lado. Eu achei isso aí muito foda, porque todos os lugares que a gente vai, porque não é uma compra barata, certo? A gente sabe que não é barata, mas só que as pessoas ficam muito ali, sabe? Nossa, aqui eu tenho que ver, e vocês, tipo assim, se você acreditou, você falou, cara, vambora, e o Gustavo vai estar do seu lado, e vocês dois entram de cabeça. E pra ter uma relação nesse nível, cara, não é pra qualquer um. Eu acho que isso confiança, né? É confiança, E essa confiança vocês... Como que vocês construíram ela? Foi só no relacionamento ou é com o tempo de provar, tipo assim, com os resultados que vocês vão tendo, tipo, você vê que o Gustavo nunca saiu da linha, o Gustavo vê que você nunca saiu da linha, que você está dando o seu melhor, e aí essa confiança construiu com o tempo? Cara, eu acho que sim, isso ajuda muito, né? Tipo, a gente sempre teve dividido pelo menos em parte financeira. Então o Gustavo sempre cuidou da parte financeira. Eu pergunto e tal, quero saber o que dá pra gente fazer e tal, mas sim, é 100% dele, cara. Eu não sei como que é acesso o banco nosso. Eu não sei como que é acesso, eu não sei qual que é o nosso banco principal. Juro por Deus. Desde o primeiro dia da empresa. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, cuida disso aí, eu não quero ver não, velho. Eu não sei qual que é o acesso do banco, eu não sei qual que é o banco principal hoje. De verdade. Porque e não só de mim pra ele, porque dele pra mim também, que eu cuido de vendas. Então eu posso fazer uma cacetada de coisas, mas sempre foi muito tranquilo nesse sentido. Acho que confiança, pilares, valores, a gente compartilha dos exatos mesmos valores, então isso ajuda muito. Mas acho que o ponto principal é de onde a gente sempre veio, do ambiente positivo. Porque, cara, a gente sempre vem do que os caras martelam a mesma coisa, zona de potência, cada um faz o seu, vai dar melhor. Tem que confiar, tem que ser um time bom e tem que ser cada um complementando ao outro, porque senão não vai dar bom, não pode ficar batendo cabeça. E, cara, a gente, né, na medida do que vai acontecendo, a gente vai tirando o ego da frente e vai fazendo acontecer. Porque, ó, um exemplo muito bacana que eu agradeci o Gustavo, inclusive, por ter tirado o ego da frente. Porque a gente estava lá em Curitiba, num evento massa também dos caras do Traction, da MLS e tal, do Joseph e do Reino. Tava massa, absurdo, muito bom. Só que surgiu a oportunidade lá de ir um dia com o Marcos Marques, né, treinar com ele na academia, andar de McLaren, na casa do cara, almoçar com o cara. Só que a gente tava, os dois, mais a família, as duas esposas e o menino em Curitiba de carro. E aí, cara, foi de um dia pro outro. E aí, será que a gente vai, não vai?
O que é o melhor para a empresa? Aí nós sentamos falando, cara, falei, ó, é difícil eu falar. O melhor para a empresa é o Instagram que precisa ser posicionado, ir lá para aparecer com o cara e tal, fazer a estratégia intencional que você viu que aconteceu. E aí ele poderia ter falado, cara, mas nossa, eu não Mas vou eu queria ir lá, eu queria estar lá também. Porque, cara, quem que não queria de homem não queria estar lá? É? E ele também, até um tempo atrás, estava no Instagram com a implementação. Sim. É que agora não está mais. Uhum. Mas ele poderia ter falado, não, cara, eu também quero ir, louco. Você vai aproveitar essa experiência ou não? Uhum. Falou, não, eu fico aqui e tento aproveitar ao máximo do Traction no último dia. Então, e você pega o avião e some daqui que você vai para Alphaville e você vai fazer o negócio. Mano, a gente fez uma baita diferença na empresa. E assim, tirou o ego da frente. Deu um bom vídeo, hein? Nossa. É isso, cara. Não, todo mundo que veio falar pra mim, eu vou mostrar. Das visualizações, tem lá uns que uns 5% é meu. Graças a Deus. E eu mostro mesmo, cara, onde o cara tá aqui. Eu falo, meu, porque gera autoridade. Você mostrar que você está conectado com alguém. Mas só que aí que tá o negócio. E eu sinto isso. Quando eu vi o vídeo, eu de coração, eu consigo perceber que, tipo assim, não é só o Hugo que tá lá. E tá representando algo maior. Que é vocês dois, entendeu? E eu, de verdade, eu consigo perceber isso. Por isso que eu acho a relação de vocês muito forte. E, cara, de verdade, Gustavão, parabéns, porque é muito difícil, cara, achar alguém nesse perfil, velho. É muito difícil, porque todo mundo hoje quer estar com o ego instalado, né, velho? E sabe que, graças a Deus, isso é percebido pelos outros também, né? Porque eu fui esse dia... Aí o Marcos já conhece a gente já das empresas lá que mais estão crescendo no Giants. E aí ele falou, e o Gustavão, pode vir, vai vir e tal. E aí o outro dia o Gustavo foi no evento de cultura, que era só uma vaga, eu não fui e ele foi. Então chegou lá e eu e o Gão, manda um abraço pro Gão. Então tá sempre os dois, quando não tá os caras perguntam, cadê o outro? Cadê o outro? Porque tá sempre junto, cara. Todos os eventos que a gente vai, acho que tem uma mentoria só, né, que é do Damásio. Que a gente não faz junto porque é muito específico da minha área de receita. Isso, de vendas. Mas assim, a gente, todos os grupos, a gente faz questão de pagar mais para participar os dois, todos. E eu posso falar pra você, faz total sentido, cara. Eu falo isso daí, tanto no relacionamento, como tô falando marido e mulher, relacionamento de sócio e até de equipe. Cara, aqui, eu não sei vocês lá, aqui eu tenho uma cultura legal também. E a minha cultura é o seguinte, galera, ó, eu fui lá no Mentoria para Mentores, voltei, ó, aprendi isso. Desenha aquele plano lá de fazer um bi com um BPO. Voltei, falei, pode perguntar o que vocês querem pra mim. Pergunta. Saiu uma live paga de 3 dias do Lázaro do Carmo. O cara é fera também, né? Bravo. Cara, beleza, compramos aí, o time aí é 11 horas da noite, a sala abarrotada de gente, compramos uma pizza, qual o tamanho da mesa aqui, a galera come pra todo mundo assim, você fala, mas não é só pra empreendedor? Que empreendedor, velho? Quer que todo mundo aqui se desenvolva, a gente não mede para entregar para o time. Por quê? Se está todo mundo recebendo a mesma informação, a gente está na mesma sintonia e direção. Está na mesma página. Agora imagine assim, que nem vamos dar um exemplo. Eu vou lá, eu frequento o Energy, a minha esposa não frequenta. Eu vou lá subir o Morro do Legendários. Ela não quis nem ir na igreja lá para ver o Legendários. Aí eu vou lá visitar a VDV, ela não vai na VDV. Aí começa tudo que eu faço, ela não faz nada. Eu não estou na mesma página que ela. Começa a ficar muito distante, cara. E eu vejo que muitos relacionamentos não vão para frente por conta disso. Sim. Então tem que pagar um pouco a mais, mas só que assim, vocês dois não é mais 1 e 1, 2, né, velho? Vocês dois é 1 mais 1 é 36 agora, né? Então mas você falou a verdade, tipo, faz muito sentido, porque tem que estar. Tem os eventos que você recebe uma pancada lá. E às vezes é um negócio muito fora da curva. Se eu, no meu perfil que eu tenho, chego com uma loucura lá, sozinho, eu tenho que vender pra ele, é diferente. Agora ele ouviu, foi provocado e às vezes a mensagem chegou do mesmo jeito e os dois receberam do mesmo jeito, porque tá alinhado em cultura. Isso aí. Aí fala, nossa, cara, nós temos que fazer. Bota time ativo. Se eu chegar lá e falar isso, mas vai fazer sentido? Tem que calcular. Agora o cara enfiou na cabeça dele também, tem que pôr. Então eu só tenho que fazer o quê? Executar. Da minha parte de receita, nesse exemplo. Mas, cara, isso pra nós é grande diferencial. E o time que acontece, né? Porque se você volta embora e você vai explicar pro Gustavo, você perdeu o time. Vocês concordam também que o time é mais importante do que o que fazer? Vocês têm isso com vocês? Porque pra mim, assim, ó, pra mim eu tenho a pirâmide lá do sucesso, acho que vocês já viram, mas pra mim o sucesso, cara, eu vivo isso com força. O que fazer pra ter sucesso só representa 10% de sucesso. Como fazer? Tipo, tem que... vamos fazer um evento de cultura. Cara, o que eu tenho... Não, eu preciso melhorar meu time. O que eu tenho que fazer? Um evento de cultura. Mas fazer um evento de cultura é só 10% de sucesso.
20% de sucesso é como que eu vou fazer o evento de cultura. Vou premiar a galera, vai ter ritual, vai ter experiência. Cara, é mais importante do que fazer. O time, velho, quando fazer, pra mim representa 30% do sucesso. Se você errar o time, o time tá todo ferrado, véio. Agora eu vou fazer um evento de cultura, vai ver se dá um tiro no pé. Agora, se você já tá tudo alinhado, você faz, sei lá, o negócio, o time pra mim é muito importante. E o quarto é quem? Quem que eu vou me conectar que vai me trazer todas as outras 3 respostas. Representa 40% do sucesso que passa todo o resto. Pra mim, o time vale mais que tudo. Pra vocês, pegando essa analogia, vocês concordam com isso ou não? Ou já para pra pensar nisso? Cara, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu acredito que o timing é muito importante. Pô, vamos falar do timing de mercado, o mercado que a gente está inserido? Sim. Se a gente não estivesse entrando no mercado hoje, se a gente estiver entrando no mercado daqui a 5 anos, provavelmente a gente não teria o mesmo sucesso. Exato. É isso. Então faz sentido. Que nem, vamos supor, quando eu fui pra Disney, a segunda vez, Disney. Mano, story, meu Instagram bombando por conta da Disney, voltei e falei, vou fazer meu primeiro evento. Fiz meu primeiro evento em 12 dias, foi 520 pessoas. Não foi pelo evento, foi por conta do time do evento. Total, cara. Você entendeu? Sim. Então hoje eu me preocupo muito com o time, eu me preocupo mais com o time do que com o que fazer. Começa a dar uma olhada por isso, mas pra mim muda o jogo, velho. Cara, pra mim, o timing é tudo, na verdade. Porque, além da execução, que é um negócio... O que mais transforma a gente é o ambiente e a execução. Execução máxima. Eu acredito muito nisso. Mas tem que estar no time. Então você pega, por exemplo, as grandes transformações da empresa dos últimos 6 meses ou 1 ano, muito baseado em time. Então, vamos pegar exemplos práticos. Você falou, cara, faz lá o clube e tal, liga pros caras. Ligou, fechou? Então deixa eu ligar para mais 9, fechar mais 9 caras, eu tenho um clube de 10, 300 mil. Beleza, feito na semana. Vamos contar isso aí? Pode contar? Pode? Pode. Então vamos lá. O Lugão veio aqui na Norte, e aí eu passei uma ideia para ele. Falei, Lugão, quanto que você me pagou? E você me pagou 30 mil, né? Se eu não me engano. 45, né? 45, né? 45 mil para estar na Norte Club. Falei, irmão, eu vou ajudar você a faturar 30 mil. Pega o seu telefone e liga para um cara aí. E aí a gente gravou, né, a ligação e ele pegou... Meu, esse rapaz tremia. Ela chega. Ele tava assim, tremendo, ele ligou pro cara. Meu, eu pirei, velho. Ou tá, na hora que o cara viu ele, o cara já ficou doido de falar com ele, você via empolgação. E como que foi essa evolução? O cara que começou do zero, né? Do 0 a 1,3 milhão de faturamento mensal. Gente, o cara do zero, o cara não tinha faturamento, o cara foi para 1 milhão e 300 mês. Quanto tempo de mentoria ficou com você? 7 meses. Em 7 meses ele levou o cara do zero para 1 milhão e 300 mês. Ele falou, tô criando aqui um clube de empresário, assim, assim. O cara já tava, ai, velho, falou o preço. Na hora que ele falou, você vendeu por 30, né? 30 mil, o cara falou, manda o Pix. Falei, nossa, aí... Mandou aqui, cara. Aqui na hora. E ali destravou esse modelo de venda e o clube. Cara, me fala quanto que você já faturou com esse insight. Quanto você faturou depois que você criou esse... Se colocar todos os clubes, vai dar uns 450 agora com esse site. É porque agora já está em comercial, agora te falei. Mas beleza. Então tá no comercial, a galera tá vendendo já isso normal. Mas coloca 400 ou 450. 450 mil reais, cara, de um insight, tá porque subindo. você aplicou no time. Se você fosse embora, você não ia ligar, velho. Exatamente. Então, para mim, o time é mais que todo o restante, porque, cara, a nossa empresa é isso 100%. Então, outros exemplos. Falamos com o Damasio no encontro do Giants. Cara, na semana estava aplicado, mudou o nosso resultado de ticket médio. Falamos com o Pedro, implementa a máquina de vendas. Cara, máquina de vendas implementada na primeira semana Isso com é urgência bonito de máxima. ver lá, né? O Lucas, no Norte Club, foi na empresa e falou, o vídeo que vai dar certo para vocês é esse. Hoje o vídeo que tá bombando de semana passada que ele deu insight para agora é o vídeo que deu insight, mas assim, executamos na hora, tudo para ontem, tudo para ser feito. O evento presencial, cara, aprendemos, tem que fazer, fizemos, bom, feito. E sucesso também. Sucesso. Então, assim, tudo que a gente pega que é de alguém que faça sentido para nós, que é um insight que vai ajudar a gente a crescer, a gente não espera. A gente fala e faz. O mais rápido possível, em todas as mentorias. Então, eu falo, isso que é o time, velho. E seu time sabe que você veio de um evento, aí você vai voltar com sangue no olho, mas se você fala, eles adaptam mais rápido para pegar, vocês dois pegam mais rápido. Cara, e a gente tá falando tudo de aplicar, de negócios e tudo mais. Mas eu quero ir um pouquinho para os bastidores da vida de vocês. A vida que vocês levam hoje, você acha que é uma vida tipo assim, vamos falar, uma vida bem
louca, assim, de falta de tempo, ou vocês têm tempo para desfrutar com a família? Cara, eu olhando de fora, assim, né, e analisando, eu sou um cara que analiso muito a minha agenda, cara, porque eu gosto de agenda livre. Eu gosto de ter tempo para fazer o que tem que fazer. Sim. Né? Eu gosto de ter agenda livre. Mas eu acredito que eu acho que vai compartilhar da mesma ideia. A gente vive uma vida louca, empresarialmente falando, porque a gente está na fase de tração do negócio. Sim. Então a fase de tração é uma fase de muito trabalho, de muito operacional ainda dos sócios, de ação rápida, o Hugo falou, surge muita coisa de ação rápida, precisamos melhorar, precisamos fazer, precisamos desenvolver liderança, deu problema, resolve rápido. Então é uma loucura sim, a agenda é louca sim, muitos dias da semana a gente trabalha até tarde. Ontem eu fui embora 8h30 da noite, o Hugo com o Everton foram embora 10 horas da noite, então é uma vida louca. Só que ao mesmo tempo, assim, eu enxergo que sim, eu consigo desfrutar com a minha família, eu consigo. Você consegue. Eu consigo. Então, frequentemente eu vou lá para a cidade que eu nasci para ficar com a minha família. Todo final de semana eu e minha esposa estamos fazendo alguma coisa diferente. A gente gosta muito de cozinhar, então, ontem eu cheguei tarde de casa e eu e minha esposa fomos cozinhar. Podia chamar, né, pra uma janta, né, Gustavo? Cara, Né? já está chamado, cara, bater a agenda. Vocês estão vendo aí, hein? Eu gosto de comer, Gustavo. Pode. O Hugo está convidado para jantar lá na minha casa. Boa, então. E o seu, Pode irmão? ver. Cara, eu vivo muito bem com a minha família. Eu vejo na internet. Eu vivo muito bem com a minha família e nós, mas falando de mim agora nesse sentido, eu trabalho muito mais que a média de todas as pessoas que estão à minha volta, cara. Então, vou dar um exemplo. Quando meu filho nasceu, os primeiros meses do meu filho, agora ele está com 1 ano e 3 meses. Bonitinho demais, né? Ele é igual o pai, né, cara? E Tá forçado, né? é loiro e do olho verde, cara. Como é que é Então. bonito igual o pai? Mas ele é uma comédia, cara. Eu, verdade. assim, eu me divirto com ele pra caramba. E aí, vou falar do primeiro ano dele. Cara, trabalhando pra caramba, fazendo coisa pra caramba. E em retrospecto, pô, trabalhando muito, crescimento da VDV, contratação, gente, toda essa loucura, evento, essa coisa araiada. E aí um dia eu com a minha esposa, a gente parou pra analisar, falando, pô, estamos trabalhando muito, estamos num ritmo muito acelerado e tal. Falei, mas cara, vamos parar pra analisar de verdade? Porque teve uma cacetada de pessoas à nossa volta, irmãos, primos, etc., que tiveram filhos exatamente na mesma época. Todos. Todos eles trabalham menos que eu. Só que também todos eles tiveram muito menos tempo que eu tive com meu filho. É, sobre isso, irmão. Porque a minha prioridade não tem outro lugar. É minha casa e a empresa. Eu não tenho outra coisa para fazer, irmão. É isso. Então, eu dei banho todos os dias, meu filho, enquanto eu estive em casa. Todos os dias que eu estive em casa, tirando os eventos, sim, mas coisas que fora, também... mas assim, coloquei meu filho para dormir todas as vezes. Todos os dias eu acordei com meu filho, acompanhei tudo. O primeiro passo dele eu acompanhei, o primeiro papai eu acompanhei, tudo eu acompanhei, que muita gente que trabalha menos do que eu não acompanhou. Eu acompanho. Falei, cara, então não é que eu sou o rei, eu sou perfeito, mas é uma prioridade para mim e sempre foi. E o combinado com a minha esposa é esse. Tanto que a gente fez recente novamente, cara, eu vou trabalhar muito até os 30, mas eu só vou trabalhar e só vou vir para minha família. Quantos então você não tem? outra coisa. Eu tenho 27, eu e o Gustavo. Vocês são novos, hein, velho? A gente é da mesma idade, só muda o mês, um junho, outro julho. É isso? Não, os dois no mesmo mês. Não, Nasceu os no dois mesmo juntos, é mês. verdade. Mas você errou a sua idade, você errou o mês seu ou dele? Eu sou um junho e outro julho. Você falou Não, errado. eu achava que o dele era antes, de mês. Mas é o mesmo mês, né? Mesmo mês. Que dia de Mesmo julho? mês. Do mesmo ano. Ah, isso eu não sei. O dele é 12 e o meu é 29. Isso. Não, meu filho é dia 10 de julho, velho. Você- Da hora. Ó, Então tudo na mesma sintonia. não, e aí que eu falo, porque eu fui almoçar com um amigo e muitas pessoas chegam pra ele e falam, cara, eu não queria viver a vida que você vive. Eu falei, e você tá tirando isso baseado em quê? Que eu gosto de questionar pra entender. Meu, tudo é dinheiro, tudo é empresa. Primeiro que eu amo isso aqui, eu gosto mesmo, eu gosto com força. É legal, eu gosto, faz parte, eu gosto. Quem gosta tá É, claro no Tá- olho. né? Na visão é da gostoso, pessoa. eu gosto de ajudar a gente. Mas só que, aí a pessoa fala assim, cara, eu gosto de desfrutar com a minha família. Eu falei, irmão, eu trabalho muito, muito. Cara, vocês sabem da vida que a gente leva, vocês também. Mas eu falo assim, mas irmão, eu fico mais tempo com a minha família do que 99% dos homens ficam. Eu acordo meus filhos todo dia, eu levo
um ou os dois quase sempre para a escola. Eu que arrumo a mochila, eu que busco na escola, eu que levo para academia, busco da academia, brinca à noite, joga junto. Eu faço tudo junto todos os dias. É que eu não posto isso. É esse que é o game. Eu não posto, mas só que eu trabalho muito. Eu só sou intenso no trabalho. Sim. E na hora que acabou, que a gente falou, mas eu não saio jogar futebol. Eu não tenho outras prioridades. Como você, Carmen, eu nunca tinha olhado para essa. Não é outras prioridades. Então, assim, porque eu vejo que muitas pessoas, eu falo assim, cara, pô, vai empreender, meu amigo. Tem um cliente meu, ele ganhava 5 mil CLT. Eu falei, não, vai empreender. Não, mas nem a pau, eu quero viver a vida igual a sua. Eu falei, tá, fala o que a minha vida é ruim. Eu comecei a explicar. Cara, ele voltou embora. Naquele dia, era umas 4 horas, ele voltou e pediu a conta. Esse cara tá faturando 1.800.000 mês hoje. Tá com muitos milhões na conta já. Cara, o cara tá bem demais e vive mais tempo com a família do que quando ele era CLT. Então, assim, saber priorizar, sabe? Que eu acho que essa base familiar é o que dá força pra gente sustentar todo dia. Porque não é fácil, né, irmão? Não. A gente sabe, mas a responsabilidade é grande, né? Quantas pessoas dependem de vocês? Direta e indiretamente. Bom, Famílias. uma decisão errada, velho, que vocês dão lá na mentoria de vocês podem destruir uma família, velho. Não é verdade? Sim. Então, assim, quantas pessoas não dependem de você? E aonde que você recarrega? Entregar, você entrega um trabalho. E recarregar? Recarregar, você recarrega na sua casa, velho. Então, cara, sensacional demais. E pra onde que o Grupo VDV tá indo? Aonde vocês querem chegar? Ah, cara, no curto prazo, porque para nós curto prazo é logo ali, né? Daqui, sei lá, curto prazo pra vocês seria agora dezembro? Não, curto prazo é os 3 anos, empresa valendo 100 milhões já nesse primeiro sprint, a empresa saiu do zero, bootstrap, 100%, valendo 100 milhões e no longo prazo uma empresa que investida, adquirida, vai alcançar ainda mais milhões de pessoas e valores. E como que vocês estão fazendo para uma empresa de mentoria e para uma valuation? Boa, vamos lá. Basicamente... Mas tem plano para isso? Existe plano para isso. Basicamente, Douglas, hoje a gente é uma empresa do digital, né? A gente nasceu no digital, a gente está no digital. O Hugo é a cara da empresa, o Hugo é o expert da empresa. E a gente entende que a questão da empresa não ter equity por ser personalíssima se dá pelo fato de que o Hugo precisa vender, precisa aparecer, tanto para a gente vender o nosso produto para o cliente, quanto para a gente entregar. Então o que a gente entende? Que hoje o nosso principal canal de vendas, sim, ele depende da imagem do Hugo. Mas a gente já está no processo, a gente tem um projeto para diminuir isso. Ou seja, falando em termos de vendas, a gente está implementando os novos canais de venda que não dependem da imagem do Hugo. Canal de venda ativo, canal de indicação e diversos outros que a gente pode implementar. Sensacional. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a gente está passando por um processo de tirar o Hugo da entrega. O Hugo, praticamente nossa principal entrega hoje, não tem o dedo dele. Mas sim, existe um processo de construção de metodologia mesmo, metodologia de ensino, que a gente está em andamento, porque a gente tem um método que a gente tem que botar no papel, escrever, treinar o time, contratar gente capacitada para seguir o método. Perfeito. Porque o método, seja o Hugo ensinando, seja outra pessoa ensinando, o método funciona. Concorda? Concordo 100%. Então a gente está nesse processo tanto de tirar o Hugo de ser o principal canal de vendas, continuar vendendo, com certeza, Lógico. mas de não ser o principal, de não depender 100% dele e também de não depender da entrega dele. Porque nesse formato a gente tem uma empresa que fatura, que lucra e que amanhã ou depois, mas a imagem do Hugo vende, mas representa 20% do faturamento, porque os outros canais de venda complementam tudo isso. Sensacional. E nunca diretamente, né? Até porque tem a imagem do expert, mas grande parte da venda já não é. Então, a máquina de vendas nossa hoje, que representa 90%, 95% da venda da companhia, eu não coloco o dedo. Então, eu sou o criativo, apareço lá como se fosse o criativo do Flávio e do Caio no Vence. Perfeito. Mas não são eles que vendem diretamente. Então, a máquina de vendas roda. Depois, os outros canais que o Gustavo falou, a entrega, a gente deixando cada vez mais método para não ter a entrega minha. E pode ter em alguns produtos muito, muito específicos,
Que aí é o ponto. A gente tem educação muito forte, sem depender de mim na entrega. Estamos criando a comunidade muito forte, que aí é a audiência, ligando o acesso, que é o que está fazendo a empresa ser ainda mais lucrativa. E o que a gente tem de tecnologia interna para que no método a tecnologia esteja também implantada. Então a gente tem os três: educação, comunidade, tecnologia. Audiência forte, mas não é ela diretamente que faz tudo isso aqui vender. Já tem uma máquina por trás, geração de demanda, de marketing, de vendas, time comercial forte e cultura Empresa forte. de vocês hoje, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real? Presumido. É presumido? Depois dos bastidores, vou fazer uma pergunta para você. Eu vou ajudar você a aumentar essa valuation se você não estiver aplicando. E vai aumentar com força. Aí é coisa boa. Pode mandar. Já gostei. Bom, vai colocar mais dinheiro no bolso. Aumentar a valuation é o que a gente quer. Então, tamo junto. Sempre. Meu irmão, a gente, infelizmente, né, já passou aqui uma hora. Já, velho. É possível. Passa, velho. A gente vai caminhar pro final. E eu queria de vocês dois, né, um separado do outro, que vocês passassem uma mensagem. Qual mensagem que você falaria pro seu filho? Você fala, cara, eu queria que meu filho ouvisse isso aqui daqui X anos. Tipo, qual mensagem você falaria para ele, mas que impactaria uma geração toda? Porque vocês dois, eu percebo algo em vocês, até que foi verbalizado aqui, que vocês entregam muito para quem é dentro de casa. Vocês cuidam muito dos colaboradores, cuidam muito da família, porque vocês cuidando deles, eles impactam as outras pessoas. Então eu cuido bem do meu funcionário cuida bem do meu cliente. Isso daí eu vejo que é muito forte em vocês. E eu imagino então para a família. Então eu vou fazer essa pergunta para você que tem um filho pequeno. Qual a mensagem você deixaria para o seu filho que outras pessoas poderiam usar essa mensagem para eles? Não é nem a mensagem que eu deixaria, tá? É a mensagem que eu vou treiná-lo. Então vai. Essa mensagem já é dele. A hora que ele entender vai ser dele, até que isso seja completamente certeza absoluta para ele, que seja uma realidade para ele. Cerque-se de pessoas melhores que você sempre, em todos os assuntos, seja educacional, seja espiritual, seja financeiro, seja sobre negócios, e até se você for trabalhar para alguém, cerque-se dos melhores executivos. E seja rápido e intenso em tudo que você for fazer. Pesado. Então, cara, ambiente, velocidade, intensidade, que é o que a gente falou. Legal, hein? Eu vou treinar o cara nisso, então essa mensagem, para quem quiser pegar, completamente transforma a vida. Pesado demais. Nossa, muito bom, hein? E o seu, Gustavo? Cara, eu demorei um tempo para descobrir isso, mas a mensagem que eu deixaria é: ninguém te deve nada. Vá você correr atrás do que você precisa. Né? Ninguém te deve nada. O mundo não te deve, seus pais não te devem nada, seus amigos não te devem nada. O mundo tá aí, tá cheio de problema para resolver. Vá você correr atrás e executar e buscar o que você precisa. Pesado, hein? Essa foi boa. Vai buscar o que é teu. Vai buscar o que é teu. E, cara, ajuda essas pessoas. O porquê que as pessoas acham que os outros devem para ela? O que elas têm que quebrar com isso? Muito bom isso. Cara, eu acredito que isso é uma questão cultural do nosso país, assim, eu não... Sem querer tomar lado político, mas eu acho que isso é uma questão cultural do nosso país, porque isso já teve na minha cabeça. Você achava que alguém tinha que te dar algo, assim? Cara, eu preciso de um benefício da faculdade, e a faculdade tem que trazer um empresário aqui para abrir uma vaga de emprego, para eu entrar como engenheiro. Putz, não abre a vaga de emprego, e agora? Né? Putz, não tem uma empresa boa para trabalhar, sabe, tipo, cara, mas e aí, cara? Nossa, sacou? Entendeu? Saquei, você acabou de me dar um... Entendeu? Putz. Vai atrás, cara, corre, e eu demorei para aprender isso, sacou? Eu demorei para aprender isso, então isso tem muito a ver com a veia de execução que a gente tem hoje na empresa, sabe? Sensacional. Sacou? Não, pra mim já... Você vê hoje que a maior fraqueza na atualidade é isso, né, cara? As pessoas têm problemas emocionais, ansiedade, depressão, e até a pessoa que eles não poderiam exigir algo, eles estão esperando algo, são os pais. Cara, seu pai já não te deve nada, te deu a vida. Independente do que aconteceu de lá pra cá, não é culpa dele. Ele já te deu o que é o mais valioso que Deus concedeu. E agora você precisa fazer a tua parte. Sensacional, velho. Pesado, hein? Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. 2 caras brabos, 2 caras também temente a Deus, 2 caras família.
eu quero que vocês entendam, que vocês assistam todas as séries, todos os episódios que nós estamos colocando aqui. Todos têm o mesmo perfil. Família, Deus, trabalho, intensidade, trazer clareza, treinar novas pessoas e ser intencional. Tem que ser intencional sempre. E todo mundo, todos, e esses caras aqui vivem isso porque eu conheço, é se colocar no ambiente certo com pessoas melhores que você. Cara, Sim. quando eu ver que eu sou o melhor no ambiente, eu saio fora também. Sou igual a vocês. Tá errado. Tá errado. Gente, obrigado de coração. Vocês Obrigado, são irmão. fera Tamo demais. junto. Valeu demais Valeu pelo demais. convite. Sempre um junto. prazer, uma honra. Valeu, mano. Valeu. Aí boa, hein?